Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu estou de volta ao nosso canal para cumprir o nosso cronograma. Não sei se vocês se lembram, mas na minha última live a gente fez um combinado. Teremos vídeos todos os dias úteis, dias de semana neste canal, e vocês, em troca, estarão aqui todos os dias às 7h07. Vamos dar uma lembradinha no que a gente combinou? A gente terá aqui no YouTube todo dia às 7h07, segunda-feira, live de teoria, terça, comentário de tema, quarta, repertório sociocultural com Jana Flix, quinta, correção de redação, sexta, o giro, e eu te sugeri que aos sábados assistisse aos filmes, aos documentários, fizesse as leituras que eu indiquei no Janaflix e que no domingo você fizesse um simulado de redação. E que todo dia em que você cumprisse esse cronograma, a gente fizesse o nosso hashtag Tamo Junto Jana. Então eu tô aqui para cumprir a nossa parte do combinado. Roda a vinheta para a gente falar sobre um tema que tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje, dia 8 de março. Bom, eu tô aqui salvando a sua redação e eu gostaria de começar a nossa série de vídeos de 2021 com um tema de redação, uma proposta de redação que tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje, dia 8 de março de 2022, as chamadas efemérides, ou seja, as datas famosas. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, eu prefiro chamar de Dia Internacional da Luta da Mulher. Por que eu prefiro colocar luta na jogada? Vamos dar uma conversadinha nos bastidores. Hoje, você pode até me dar flores, pode dar chocolate para aquela mulher que você admira, pode eventualmente fazer uma massagem no pé da sua esposa, namorada, colega, mas o que nós estamos hoje celebrando são as horas, meses, anos, séculos de luta da mulher pela igualdade de direitos. E, obviamente, eu não separaria qualquer tema para isso, eu separei um tema que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Eu coloquei um tema, na verdade, que eu estou vivendo. A discriminação da mulher e da maternidade no mercado de trabalho. Vou aproveitar e fazer 2 jabás. Este tema de redação é um tema que está, tanto a proposta, quanto uma estrutura sugerida, quanto repertório sociocultural, quanto ideias de argumentos, na apostila do meu curso de redação, que tem ainda, cujas matrículas ainda estão abertas. Então, tem o link aqui neste vídeo e nas minhas redes sociais. Vai lá, se matricula, o curso tá lindo. E além disso, segundo o Xabá, aproveita que eu tô aqui e se inscreve no canal e ativa as notificações. Afinal de contas, se você ativar as notificações, você é avisado toda vez que eu lanço vídeo e, o mais importante, toda vez que eu faço uma live. Por quê? Eu quero sacanear quem não segue o canal, eu quero fazer lives surpresas. Um dia, tô aqui à toa e resolvo dar uma aula teórica bem extensa e completa sobre o Enem. Você só saberá se estiver inscrito e tiver ativado as notificações do canal. Aproveita e piramida. Mas eu parei de enrolar os senhores, vamos comentar o tema de hoje. O tema de hoje é a discriminação da mulher e da maternidade no mercado de trabalho. Quem já é velho de canal, quem já está aqui há algum tempo, sabe que eu sigo um certo roteiro toda vez em que eu pego uma proposta de redação. Se você é velho de canal, coloca aqui nos comentários, sou um dinossauro do canal. Ou, se você quiser, você pode ser até um pouco mais ousado. Se você estiver lá nos meus grupos de Telegram, de WhatsApp, ou se você foi meu aluno, tanto nos cursos virtuais, nos cursos presenciais, ou aqui no YouTube, coloca Doutrinados por Jana Rabelo, ok? Vamos lá fazer essa hashtag bombar por aí. Primeira coisa que eu vou fazer é identificar a nossa situação problema. Como vocês podem ver aqui, temos a palavra discriminação
E aí, discriminação já me entrega que eu tenho uma situação-problema explícita. Por que situação-problema explícita é importante? Por que a gente faz essa identificação? Porque a partir dessa situação-problema explícita, eu sugiro, não estou falando que é o único jeito de fazer essa redação, mas eu sugiro que você faça um desenvolvimento explorando as causas dessa discriminação e as consequências da discriminação. Se a situação problema for implícita, a gente vai fazer de um outro jeito. Eu vou dar uma de gatinha misteriosa. Você vai ter que esperar o lançamento do meu próximo vídeo. Se você é um doutrinado por Jana Rabelo, você sabe o que faz numa proposta de redação cuja situação problema é implícita. Pode deixar aqui nos comentários, viu, seu doutrinado. E aí, a gente fala sobre a discriminação da mulher e da maternidade no mercado de trabalho, situação problema explícita. Vou fazer um desenvolvimento por causas e consequências. A partir dessa dica de que o desenvolvimento é mais facilmente feito por causas e consequências, a gente pode pensar num formato de tese complexo, né? Eu posso fazer uma tese por responsabilização, em que eu anuncio, eu antecipo as causas, os responsáveis pelo problema que eu vou abordar posteriormente no desenvolvimento. Ou, havendo a presença ali das consequências no meu desenvolvimento, eu posso também fazer uma tese por problematização, que é a tese em que eu mostro quais são os problemas, as consequências negativas daquela situação problema. Se eu quiser ser super preciosista, se eu quiser impressionar a professora, se eu quiser deixar Jana Rabelo feliz, eu posso também fazer uma tese complexa, combinando esses dois formatos, responsabilização e problematização. Então, a gente já pensou no formato de tese. Outra coisa que a gente pode e deve fazer é perceber a existência de dicas, de pressupostos, de pequenas migalhinhas de pão que a bruxa má, vulgo eu, deixou nesta proposta de redação. Qual é a migalhinha, qual é o pedacinho de pão que eu deixei aí para você seguir a minha trilha? Eu deixei aí não apenas mulher, mas eu coloquei maternidade. Então eu vou colocar aqui essas duas palavras destacadas, tá? Eu poderia perfeitamente pedir para você falar só de mulher ou só de maternidade. As mulheres que não têm filhos, as mulheres em geral, ou as mulheres especificamente que são mães. Na hora em que eu junto esses dois, eu tô falando assim, olha, talvez todas as mulheres, mesmo as que não são mães, sofram discriminação no mercado de trabalho devido à possibilidade de eventualmente se tornarem mães, tá? Então aqui a gente vai falar obrigatoriamente de maternidade, mas a discriminação não afeta só quem é de fato mãe. Afeta quem ainda não teve filhos, por exemplo. Eu vou contar uma história para vocês, que é uma história que eu acho alarmante e irônica. Eu tenho um amigo que é empresário, ele é dono de empresa, ele pode estar me assistindo, talvez eu mande o link deste vídeo para ele. E ele falou comigo anos e anos atrás que não contratava mulheres em idade fértil porque essas mulheres poderiam engravidar, serem afastadas em licença maternidade e isso seria um prejuízo para ele. Qual é a ironia desse destino? Na verdade, são duas. Eu continuei amiga dele apesar disso, eu sei que ele só falou da boca para fora, pelo menos eu torço para isso. E segundo, a mulher dele engravidou, teve filho e sofreu discriminação no mercado de trabalho e tem sofrido pro retorno ao mercado de trabalho. Aí você vira para mim e fala assim, não, Jana, mas é só esse seu amigo que é uma besta quadrada. Não, né? Eventualmente, políticos brasileiros falam sobre não se empregam mulheres porque mulheres têm filhos. Deixe aqui embaixo nos comentários o nome do político brasileiro que falou isso. Eu não tô tretando, eu não falei o nome de nenhum. Quem tá falando são vocês aqui no comentário.
beleza? Você pode imaginar quem é esse político, é um político que eu reconheço a existência, né? E aí a gente volta, porque essa dica é importante. A gente está falando de uma discriminação das mulheres em geral, né? É uma questão feminina, mas mesmo as mulheres que não têm filhos são discriminadas pela possibilidade de eventualmente terem filhos. Então, obrigatoriamente, você precisa falar sobre essa questão da maternidade, seja ela concreta ou hipotética, tá? Beleza. Uma outra coisa que a gente faz, né? Quem é meu aluno faz, os meus alunos daqui do YouTube, dos cursinhos presenciais, do meu curso online, cujas matrículas estão abertas ainda, quem é meu aluno sabe que eu também gosto de já classificar quais são os eixos temáticos que fazem parte daquela proposta, para a gente já saber qual repertório sociocultural vai usar, tá? Então vamos identificar os eixos que estão aqui? Eu vou marcar esses eixos temáticos com um roxinho, beleza? Então a gente tem aqui a palavra discriminação. A palavra discriminação... Ah, não vou usar o roxinho não, porque eu já usei o roxo. Eu vou usar... Deixa eu ver... Eu acho que eu vou usar um azul, tá? Temos aqui discriminação, tá? Discriminação me traz à mente o eixo das minorias e intolerâncias. Então, eventualmente, se eu souber um repertório de minorias e intolerâncias, eu consigo, muito provavelmente, encaixar aqui. Lembrando sempre, você não vai trabalhar, pelo menos assim, se você gosta da minha aula, se você quer me deixar feliz, se você segue as minhas orientações, se você confia em mim, você não vai usar esses repertórios coringas prontos. O que você vai fazer? Você vai começar a organizar seus repertórios em eixos temáticos. E existem alguns repertórios típicos dos temas ligados às minorias e intolerâncias. Se você não sabe desses repertórios, vamos para mais um momento jabá. No vídeo de amanhã, eu vou falar dos repertórios que eu usaria para essa redação, para cada um dos 3 eixos temáticos, e indicar algumas coisas que vocês podem ler ou assistir sobre esses repertórios. Ou seja, amanhã eu te aguardo aqui às 7h07, vulgo 77. Beleza? Voltamos. O outro eixo temático que eu identifico aqui é o eixo que vem a partir do maternidade. A maternidade é uma condição que normalmente está ligada à formação de uma família. E existe um eixo que eu chamo de família e seus membros, que engloba temas, por exemplo, como adoção, como a questão do idoso no Brasil. Aqui eu acho que dá para eventualmente usar um repertório sobre família e seus membros. E por último, o último eixo que eu identifico aqui é trazido pela palavra trabalho, tá? Tem um eixo temático que eu chamo de relações trabalhistas e econômicas. Só para economizar espaço, vou pôr trabalho e economia. Então, eventualmente, um repertório sociocultural que fale do mundo do trabalho ou do mundo da economia funcione, né? Deixa eu ver se ele está aqui. Ah, temos aqui o meu companheiro. O meu companheiro, vou até puxar ele aqui. Por exemplo, nosso querido Carlos Marques pode eventualmente ser um repertório sociocultural. Ele é um excelente repertório para o mundo do trabalho e da economia, porque ele reflete muito sobre o sistema capitalista, que é um sistema de produção e a base do nosso sistema econômico e a base da exploração trabalhista. Por favor, de 1 a 10, quanto que eu militei agora? Eu estou super tentando me controlar em 2022. Deixa aqui nos comentários qual o meu nível de milituda neste instante. Bom, fizemos isso. Analisamos, a partir de cada um desses eixos temáticos, eu consigo pensar num repertório sociocultural e, obviamente, nós temos uma coletânea. Os meus doutrinados, seja no WhatsApp, seja no Telegram,
tem acesso a essa proposta de redação, né, completa, né, o PDF dessa proposta. Eu vou mandar assim que eu acabar de gravar este vídeo, e os meus alunos do curso têm acesso a uma aula em que eu comento detalhadamente esse tema. Aqui eu estou dando uma pincelada, mas eu quero dar uma olhada na coletânea só para te ensinar a usar a coletânea. Essa coletânea traz alguns recados para a gente, tá? Então, vamos dar uma olhada nessa coletânea. O primeiro texto é o que a gente chama de texto de nivelamento. Toda proposta de redação do Enem vai ter um texto de nivelamento. O que é o texto de nivelamento? É o que serve para que os alunos que não sabem nada daquele tema entendam sobre o que estão falando. Normalmente, esse texto de nivelamento é também um texto informativo. Ele normalmente traz dados, definições, citações que nos ajudam, eventualmente, a destravar no tema, tá? Então, esse texto começa falando de dados de um estudo, que é o estudo Estatísticas de Gênero, feito pelo IBGE, beleza? O que eu acho interessante que vocês guardem desse primeiro texto, eventualmente você pode querer printar, copiar, os meninos lá do Doutrinados têm acesso ao PDF, é que esse texto fala sobre o machismo estrutural, né? A ideia de que os filhos seriam responsabilidade unicamente da mulher e que a mulher teria um talento natural para cuidar dos filhos, em geral impede essas mulheres de se dedicarem adequadamente ao emprego. A gente pode pensar, por exemplo, na dupla jornada de trabalho, a mulher que trabalha fora e ainda faz os trabalhos domésticos sozinha em casa. Uma outra coisa do texto 1, mostra-se que existe uma interseção entre raça, gênero e classe social, né? Normalmente, as mulheres negras sofrem ainda mais discriminação no mercado de trabalho, haja vista que, em geral, para elas, restam os trabalhos menos remunerados, normalmente os trabalhos domésticos, por causa daquela crença de que as mulheres seriam naturalmente feitas para o trabalho doméstico. No vídeo de amanhã, vou dar um repertório sociocultural sobre isso. O texto número 2 vai falar, vai me dar dados também, e vai me mostrar dados de uma revista especializada em família e criação de filhos, que apenas 1% das mulheres foram contratadas grávidas e que a maioria das mulheres que foram perguntadas afirmaram que já sofreram preconceito no mercado de trabalho por serem mulheres e principalmente por serem mães. Vou contar uma história para vocês. Eu já fiz um processo seletivo para uma vaga uma vez, em que o entrevistador me perguntou abertamente se eu pretendia ser mãe. E aí, vamos lá para outra câmera para eu falar da resposta. Eu respondi para ele que essa pergunta era completamente despropositada, invasiva e discriminatória, e que numa entrevista de emprego, dados da vida pessoal íntima dos indivíduos, por exemplo, religião, por exemplo, se tem ou pretende ter filhos, não podem ser perguntados, e que eu pensava fortemente em sair dali direto para o Sindicato dos Professores, o SINPRO, para fazer uma denúncia. Obviamente, eu não permaneci naquele processo seletivo e gostaria de destacar o seguinte: se a gente não sabe os nossos direitos, a gente não sabe exigir os nossos direitos. Chora nessa proposta de intervenção que eu acabei de deixar aí, soltei e saí correndo. Beleza? Texto número 3. O texto número 3 fala que mesmo mulheres com alta escolaridade perdem o emprego após a licença maternidade, tá? É muito comum que as empresas esperem o tempo de estabilidade que é garantido à mulher pós-licença maternidade para mandá-las embora, tá? O que é uma discriminação. E a gente pode pensar, por exemplo, que a pandemia foi especialmente danosa para as mulheres, especialmente as mulheres negras pouco escolarizadas. O último texto da nossa coletânea, o texto número 4, tá? Vai falar dos tipos de violência que as mulheres sofrem ou sofreram
no mercado de trabalho. Não necessariamente uma violência precisa ser uma violência física. Ela pode ser uma violência verbal, ela pode ser uma violência moral, ela pode ser uma violência patrimonial. E a gente vai ter repertório sociocultural amanhã no nosso vídeo 7h07 para isso. Bom, analisei com vocês até esta coletânea. Alunos do Doutrinados por Jana Rabelo no WhatsApp, nosso grupo de Telegram, vão receber o PDF com a proposta. Alunos do curso, deem uma olhada na nossa aula. Eu já até conto em qual aula isso está. Isso está lá na nossa aula número 5. Se você tem interesse em fazer o meu curso, é só clicar nos links que estão aqui embaixo deste vídeo, ok? Comentei o geral desse tema e gostaria de sugerir uma estrutura, né? Eu prometi para vocês que a gente vai ter vídeos curtinhos, 20 até 25 minutos. Qual seria a estrutura desse vídeo, na minha opinião, desta redação, na minha opinião? O jeito melhor de fazer esse texto seria uma introdução em que você apresenta um dos seus repertórios socioculturais. No vídeo de amanhã, eu te conto alguns repertórios socioculturais para este tema. Além desse primeiro repertório sociocultural, eu colocaria uma tese complexa. Responsabilização. Quais são as causas dessa discriminação? Por exemplo, o fato da gente viver num sistema patriarcal, que é a ideia de que os homens devem ocupar o protagonismo da sociedade e que caberia a eles, né, a convivência no espaço público, e a ideia de que às mulheres cabem os trabalhos domésticos e que as mulheres deveriam ficar restritas ao mundo privado. E eu colocaria também uma tese por problematização. Quais são as consequências desse tipo de sociedade? Na minha opinião, uma das consequências é que nós perdemos talentos maravilhosos, temos mulheres extremamente competentes que poderiam contribuir para o mundo da política, para o mundo industrial, para o mundo da mídia, entre outros, tá? Acho que vale a pena, eventualmente, você pensar qual mulher brilhante, se nós fôssemos mais machistas, a gente já é muito, não teria contribuído para a história da humanidade. Vou até falar sobre um livro de que eu falarei amanhã, o História do Feminismo, o Livro do Feminismo, ok? Beleza, meu desenvolvimento seria o seguinte. D1, eu colocaria as causas desse problema, dessa discriminação, desse preconceito, tá? E aí eu gosto dos meus alunos trabalharem com causa 1 e causa 2. O que eu faria? Eu retomaria o repertório da introdução nesse desenvolvimento 1, tá? Então, eu poderia ligar o repertório sociocultural para justificar a causa 1. E uma causa 2, beleza? Não vou colocar aqui esse repertório sociocultural, não. O meu D2, eu faria as consequências. Consequência 1 e consequência 2. O que eu sugeriria? Que, por exemplo, na consequência 2, houvesse o segundo repertório sociocultural. E aí eu preciso fazer a minha conclusão, que no Enem é a proposta de intervenção. Então, lembrando a sua conclusão em que a gente apresenta proposta de intervenção, eu, Janaína, sou mais chata do que o Enem, eu exijo dos meus alunos 2 propostas de intervenção, mesmo que só haja uma completa, eu peço para os meus alunos 2. Outra coisa que eu quero aqui nos comentários, qual que é o apelido que eu ganhei porque eu exijo mais do que o Enem? Por favor, deixa aqui. E lembrar que a sua proposta de intervenção ela tem que ter objetivo,
também chamado de finalidade ou efeito. Tem que ter o agente, tem que ter, vou subir aqui, ó, tem que ter a ação, tem que ter o meio ou modo ou veículo e o detalhamento. Então, por exemplo, se eu falo que uma das causas da discriminação da mulher no mercado de trabalho é o fato de que a inclusão delas no mercado de trabalho é recente e de que há um sucateamento do mundo do trabalho, dos direitos do trabalhador, e que isso se manifesta, por exemplo, pelo fato das mulheres não saberem dos seus direitos ou a quem recorrerem em caso de desrespeito aos seus direitos, eu posso pegar essa causa número 2 e jogar como uma das propostas de intervenção. E aí a gente pode pensar, por exemplo, no Ministério Público do Trabalho como um agente que tem como objetivo informar as mulheres sobre os seus direitos no mercado de trabalho. E a ação é a elaboração de campanhas publicitárias e informativas a serem veiculadas na mídia impressa, televisiva e redes sociais, haja vista a necessidade de atender ao público mais amplo possível nas diversas faixas etárias, com o efeito de facilitar as denúncias de desrespeitos e exclusões à mulher. Não sei se você reparou, mas eu acabo de montar o seu tema. Então, lembrando, nosso vídeo de amanhã, que vai sair às 7 horas e 7 minutos, vai ser basicamente eu mostrando quais repertórios eu acho que encaixam no nosso tema de hoje, a partir dessa análise que eu fiz aqui. Foi um prazer ter estado com os senhores. A gente se vê amanhã às 7 horas e 7 minutos. Até lá, eu te faço um pedido. Piramide um colega. Se todo mundo que está assistindo a este vídeo agora piramidar um colega, me indicar para um colega, a gente vai bater a nossa meta deste ano de seguidores no canal. E vocês sabem, depois que a gente bate a meta, a gente faz o quê? A gente dobra a meta. Um beijo e até amanhã, às 7 horas e 7 minutos.